Olá, eu sou Macorati e esse é o nosso curso de C# básico e nessa aula eu vou apresentar um conceito muito importante que é o conceito de interfaces. Vamos iniciar com uma definição, né? O que é uma interface? Uma interface, no paradigma da programação orientada a objetos, né? Não confundir com interface gráfica, interface de programação, é um tipo de classe que pode conter apenas declarações de propriedades, delegates, eventos, indexadores e métodos. Então, numa interface não existe implementação, existe somente declarações de propriedades, delegates, eventos, indexadores e métodos. Então, uma interface, ela se parece com uma classe, mas ela não tem implementação. Tá? E aonde que é feita a implementação dessas declarações? A implementação dos membros declarados na interface é feita por uma classe concreta ou uma struct, tá? Uma estrutura, que tem que implementar todos os membros declarados na interface. Tá? Então, ó, se uma classe ela é herdada de uma interface, ela tem que implementar. Tá? A sintaxe usada para indicar a utilização de uma interface é a mesma da herança. Você coloca dois pontos, né, após o nome da classe concreta, que é a classe que vai implementar a interface, seguido do nome da interface. Por exemplo, produto é a classe concreta e teste é a interface. O nome de uma interface, por padrão, ela inicia com a letra maiúscula I. Isso é uma convenção, tá? Por exemplo, I cliente. E, de forma geral, é uma boa prática colocar o código da interface dentro de um arquivo separado com o mesmo nome da interface. Então vamos abrir o Visual Studio. Tá? Eu estou usando a versão Community 2015, eu vou criar um novo projeto. Um projeto usando aqui ó, a linguagem Visual C#, né? Windows Console Application. Aqui eu vou colocar curso C#. Opa. E aqui eu vou colocar aula interfaces. Vai ser criado um projeto aqui para mim do tipo Console Application, né? Então tá aqui. Tá? Então, seguindo a boa prática, geralmente eu faço assim, ó, para mim criar uma interface. Eu vou em Project, dou Add New Item, né? Ele vai me abrir aqui os templates. Eu vou em Code, seleciono Interface e aqui eu dou o nome da interface. Geralmente começando com a letra I, por exemplo. I cliente. Ó, eu criei um arquivo separado chamado cliente que representa uma interface, tá? Então vamos ver aqui a definição da interface. Ó, tá aqui a minha interface. Então uma interface ela só pode conter declarações. Então vamos ver o que acontece se eu tentar implementar um método. Por exemplo, public void teste. Console writeLine. Opa. Teste. Tá, implementei um método na interface. O que está acontecendo aqui? Tá? Primeiro, o modificador público não é válido para esse item. Então vamos remover o public. E vamos dar um build. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, o compilador indicou um erro. Qual é o erro? Os membros da interface não podem ter uma definição. Eu não posso ter essa implementação que eu estou tendo aqui. Tá? Então, o que eu posso ter apenas é a assinatura do método. Tá? Então, eu não posso nem usar a palavra public. Se eu compilar, olha, ó, o modificador público não é válido para esse item, porque por padrão, todos
Os membros de uma interface são públicos. Então, tá aqui. Outra coisa que nós vimos aqui, tá? Vamos. Como que eu uso uma interface? Então, a interface, eu tenho uma interface aqui chamada iClient, né? Então, agora eu vou implementar essa interface. Eu vou aqui na classe Program, tá? Eu vou fazer com essa classe aqui, ó, ela implementa a interface, ó, e cliente. Tá? Então eu coloquei 2 pontos, a classe programa é a classe concreta e ela está herdando da interface. Note que o compilador está reclamando aqui, ó, tá? O que ele está reclamando? Que o programa ele não implementa a interface e cliente. Por quê? Ó? Porque aqui eu defini um método chamado teste, a sua declaração que tem que ser implementada pela classe concreta, no caso a classe program. E quando isso não ocorre, ó, o compilador emite um erro, que a classe program não está implementando o membro da interface teste. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui eu mesmo implementar, ou posso seguir aqui, ó, implementar a interface. Note que o IntelliSense me dá aqui a dica de como que ele vai implementar a assinatura, né? Aqui eu vou colocar a implementação. E agora não vai existir mais erro de... Opa! Não, eu vou dar um build na solution. Não tem mais erro de compilação. Certo? Então, tá aqui a minha interface. Tá? Eu posso definir aqui métodos, propriedades. Vamos ver uma propriedade aqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, string, uma propriedade chamada versão. Get set. Está aqui uma propriedade. Eu também posso fazer isso. Eu posso definir um evento. Event handler. Valor change. Um evento. Tá? Por exemplo, eu posso definir um campo numa interface. Por exemplo, int idade. O que está acontecendo? O compilador está reclamando. Ó, as interfaces não podem conter campos. Só podem conter propriedades, delegates, eventos, indexadores e métodos. Tá? E não deve existir implementação. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, ó, eu não posso ter campos em interface. Por exemplo, eu não posso ter modificadores de acesso. Public. Tá? Por exemplo, private. Isso não é permitido. Né? Não é válido, público não é válido, então eu devo declarar os membros sem modificadores. Tá? E, naturalmente, agora ó, eu vou ter que implementar. Olha lá, eu mandei ele implementar, ele implementou aqui ó, a propriedade, o evento, né? Vamos mudar o static name para cima. E o teste. Se eu compilar, vai dar sem erros. Muito bem. Vamos ver então agora algumas propriedades das interfaces. Tá? Então, em uma interface, nenhum método, ou membro, ou propriedade, ou evento, né? Ele tem corpo. Eles são implicitamente abstratos e públicos. Então, você não pode colocar modificador de acesso. Nós já vimos isso. Né? Uma interface não pode conter constantes, construtores, né? Variáveis de instância, destrutores, membros estáticos ou interfaces alinhadas. Tá?
Então, se eu vim aqui, ó, na minha interface e definir uma constante, por exemplo, const valor igual a 0. Olha lá. Eu não posso definir aqui constantes. Tá? Como uma interface não tem incrementação, tá? Ela não tem construtor também. Uma classe pode implementar mais de uma interface. Tá? Isso é conhecido como herança múltipla, no caso de interface, e é o único tipo de herança múltipla que a plataforma .NET suporta. Tá? E uma interface ela pode estender de uma ou mais interfaces. Tá? Ao criar uma classe usando uma interface, devem ser implementados todos os métodos da interface. É o que nós vimos aqui. Por exemplo, aqui a minha classe Program ela está implementando todos os métodos, né, da interface. Que é que eu não estou usando aqui esse evento. Mas vamos supor que eu apague aqui a propriedade, o evento, que eu não implemente. Se eu fizer isso, opa, ele vai reclamar, ele vai falar que a classe do programa não está implementando a interface valor changed, que é o meu evento, né? O membro da interface valor changed. Então, quando uma classe ela herda de uma interface, ela é obrigada a implementar todos os membros declarados na interface. Ela não pode implementar apenas um ou outro. Uma interface não pode ser instanciada, como ela não tem um construtor, né? Mas pode ser referenciada pelo objeto da classe que implementa. Tá? E essa referência ela funciona como objeto de referência e se comporta como objeto. Então vamos lá. Então vamos agora. Eu vou fazer o seguinte agora. Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou definir aqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui. Vou voltar para a minha classe Program aqui. Então a regra geral é que você define a interface, tá? Outra coisa, vamos supor assim, ó, vamos supor que eu vou criar uma interface aqui, ó, add new item, interface, e eu vou chamar essa interface de pessoa. É uma interface, só que eu não usei a letra I. Vai acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer nada. Ela é uma interface, tá aqui, tá? Só que eu não segui a convenção, tá? Isso ajuda na identificação, tá? Visualmente, quando eu olho e começa com um I, eu sei que é uma interface. Então, é isso que é bom seguir a convenção. Mas eu posso criar uma interface sem a letra I no início, tá? Muito bem, vamos agora, eu vou usar agora o mesmo arquivo, tá? E eu vou definir aqui, nesse mesmo arquivo, outras classes. Vamos supor que eu tenha uma classe aqui, ó, como uma interface, ó, public interface imposto. Essa interface, ela vai me definir um método calcular imposto. Tá vendo? Então aqui, ó, eu estou definindo um método, apenas a declaração do método, ou seja, a interface, ela funciona como um contrato. Ela fica disponível, tá? Qualquer classe que queira implementar essa interface é obrigado a seguir esse contrato, que é fazer a implementação dos membros nela declarados. Então, vamos supor que agora eu tenho uma classe que eu vou chamar Public Class Transação. Transação, né? Tá aqui essa classe, eu vou definir uns métodos aqui, ó, string. Código, método não, estou definindo alguns campos. String
data, valor. E agora eu vou definir um construtor para essa classe, aonde eu vou iniciar os meus campos, né? Então aqui é um construtor vazio. E aqui eu vou criar um outro construtor passando valores. Tá? String código, string data e double valor. Aqui o código vai receber o valor definido para o código, data, o data, valor. Então eu criei uma classe concreta com dois construtores. Um construtor que atribui os valores padrão, tá? E um que eu posso iniciar os valores desses campos que eu defini nessa classe. Muito bem, agora vamos supor, tá, que eu tenho aqui uma outra interface chamada iTransação. E essa interface ela vai me declarar um método exibir transação e um método getValor. Tá? Então, ó, a minha interface, tá? Palavra reservada interface, começa com i, tenho apenas as declarações dos membros, no caso dois métodos, tá? Sem modificadores de acesso, um retorna void e um retorna double. Agora vamos supor que essa minha interface aqui, ó, essa classe, ela vai herdar dessa interface transação. E transação. Naturalmente, como eu não tenho os métodos definidos aqui na interface, na classe, o compilador ele vai me indicar um erro, indicando que a classe transação ela não está implementando o membro da interface exibir transação nem o getValor. Então, ó, eu vou usar aqui o IntelliSense, a ajuda do IntelliSense, e vou implementar os métodos. Tá? Ele me jogou aqui, tá? Para ganhar tempo na digitação aqui, ó, vou pegar a transação. Vamos lá. Data valor. Eu estou fazendo a implementação onde eu estou exibindo, né, o código da transação, a data e o valor. Tá? O valor, ó, código, data e valor. Aonde o valor está me sendo retornado aqui pelo método getValor. Então vamos lá. Return valor. E aqui na classe Program eu vou criar a instância. Estou criando uma instância da classe transação chamando T1, outra instância chamada T2, estou passando o código, a data e os valores. Tá? E aqui eu estou chamando o método exibir transação, vou dar um console read key aqui, para mostrar o funcionamento da minha classe transação, que está herdando da interface transação. Tá?
Vou executar. Então, a aplicação console, né? Ele vai abrir a janelinha do console para mim. E ele vai imprimir a transação, a data e o valor. Então vamos lá. Está aqui, deixa eu aumentar o valor para você ver. O valor da janela, né? O tamanho da janela. Está aqui, ó. Transação 1, o valor, a data e o valor. Muito bem. Então até aqui eu tenho o básico, né? A definição da interface que nós já vimos, tá? A classe concreta herdando da interface. Mas aqui, ó, eu tenho que uma classe pode implementar mais de uma interface. Então vamos lá. E uma interface pode estender de uma ou mais interfaces. Então vamos ver como isso funciona. Vamos colocar minha classe agora. Ela também passa a herdar da interface e imposto. Tá? Então, ó, uma classe concreta pode herdar de uma, de duas, de três, de quatro, de quantas interfaces for necessário. Naturalmente aqui ele está reclamando porque eu não implementei o membro da interface. Tá? Calcular imposto. Tá? Já usei aqui, ele já vai me jogar o calcular imposto aqui. E esse calcular imposto aqui, ó, eu vou retornar. Tá? Calcular imposto vai ser um valor sobre o imposto, que vai ser 0, vamos pôr aqui uma alíquota, 0,20. Então, eu estou pegando o valor, tá? Aqui da minha transação, multiplicando por 0,20. E agora eu vou exibir aqui, ó. Imposto. Calcular imposto. Opa. Então, o que eu fiz? A minha classe ela passou a herdar da interface e transação, da interface e imposto, né? Eu tive que implementar o método da interface e imposto, porque a minha classe concreta ela tem que implementar os métodos declarados em todas as interfaces que ela herdar. No caso aqui, ela tem que declarar os métodos da interface em transação e da interface e imposto. Aqui eu já defini, então a hora que eu executar, ele vai me retornar aqui, ó, o imposto calculado ali sobre o valor ali da minha transação. Muito bem. Então, se eu tivesse mais uma interface, né, colocasse aqui, eu poderia herdar. Agora vamos supor que eu tenho uma classe aqui, ó. Vamos colocar uma outra classe aqui. Vamos colocar uma classe aqui, ó. Uma classe bem simples. Vamos ver lá, vamos pensar aqui numa classe simples. Vamos colocar aqui, ó. Public class. Juros. Então, uma classe juros. E vou chamar um método aqui, ó. Public double calcular juros. Que tem um valor, que tem uma taxa, né? E aí o que ele faz? Ele retorna o valor vezes a taxa de juros. Tá? Muito bem, agora eu tenho uma classe. Vamos supor que eu queira agora que a minha classe transação herde dessas duas interfaces e dessa classe juros. Eu posso colocar ela aqui? Não. Não aqui no final. Então, quando uma classe concreta herdar de interface de classe, a classe ela tem que vir antes da interface. Então, eu posso vir aqui, ó. Eu posso colocá-la no início aqui, ó, antes das interfaces. E agora, eu posso, como ela está herdando da classe juros, né, eu tenho acesso ao método calcular juros, que eu vou usar aqui, ó. Juros, que eu posso usar calcular. Vou passar o valor, né?
e vou passar uma taxa aqui, eu vou 0,25, opa, 0,25. Então ele vai me imprimir agora, quando eu executar aqui, ó, ele vai criar duas transações e ele vai exibir agora o valor do imposto e dos juros. Tá? Então, agora a minha classe transação, ela está herdando de uma classe concreta, que tem sempre que vir antes das interfaces, de duas interfaces. Eu posso colocar outra classe aqui? Não. Tá? Na plataforma .NET, uma classe só pode herdar de outra classe. Ou seja, não existe herança de classe múltipla. Existe herança de interface múltipla. Tá? Então, muito bem. Agora vamos supor que a minha interface aqui, ó, transação, ela herde da interface imposto. Então aqui, ó, note que não houve erro de compilação. Uma interface pode herdar de outra interface. Então, se eu agora implementar interface e transação, então vamos voltar aqui na minha classe concreta, tá? Qual que era o método implementado da interface imposto? Era calcular imposto, né? Então vou remover ele. E vou remover agora, que eu não preciso mais disso. Por quê? Porque a interface e transação, como ela está herdando da interface imposto, quando a minha classe concreta herda de transação, ela também traz junto consigo a definição do método calcular imposto, que tem que ser implementado agora, ó. Essa interface de transação, o compilador está reclamando que ela não está implementando o método calcular imposto, que eu acabei de remover aqui, né? Por quê? Porque agora a minha interface de transação está herdando da interface imposto, certo? Então eu tenho que implementar os métodos da interface e transação, são esses dois, e da interface e imposto, porque ela agora está sendo herdada por transação. Então aqui é só eu vir aqui, né? Tá? Implemento interface, calcular imposto, retorno o valor vezes 0,15. É isso aí. Então, é isso que ele quis dizer, que uma classe pode implementar mais de uma interface. Herança múltipla de interface. Uma interface pode ser de uma ou mais interfaces básicas, tá? É isso que nós vimos aqui. Eu tenho aqui uma interface. Se eu tivesse mais interfaces, eu poderia colocar aqui tantas interfaces quando fossem necessárias. Vamos lá. Ao criar uma classe usando uma interface, deve ser implementado todos os métodos, nós já vimos. Uma interface não pode ser instanciada. Vamos ver isso aqui também. Vamos supor que eu queira criar aqui, ó, eu criei uma instância. Então vamos voltar como estava antes, né? Vou colocar aqui, ó. Então agora aqui eu tenho que colocar i imposto. É a mesma coisa, né? O método já está implementado, então ele não vai reclamar. Vamos salvar e dar um build na solution. Não tem nenhum erro. Então, eu tenho duas interfaces, i imposto e i transação. Vamos supor que o que ele está dizendo aqui, ó? Uma interface não pode ser instanciada. Então, vamos ver se isso é verdade, ó. I imposto, chamar imp1 igual a new i imposto. Eu posso fazer isso? Ó, o compilador está dando para a mensagem. Eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata ou interface e imposto. Quando é uma interface, eu não posso fazer isso. Tá? Nem posso fazer isso. Ó. E transação trans new e transação. Mesma coisa, não posso fazer isso. Tal. Então, uma interface não pode ser instanciada, mas pode ser referenciada pelo objeto da classe que implementa. Então, vamos lá. Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, imposto
pegar aí transação. E transação igual a new transação. Ó, trans, olha lá, exibir transação e get valor. São os dois métodos exposto pela interface e transação. Tá? Olha lá. E se eu fizer i imposto imp1 igual new transação, também posso fazer isso aqui. Ó. Então, ó, imp1, olha os métodos que estão acessíveis, o método calcular imposto, que é implementado, está declarado na interface imposto. Então é isso que ele quis dizer aqui. Ó. Ela pode ser referenciada pelo objeto da classe que a implementa. Tá? Muito bem. Vamos aqui, ó. Uma classe que implementa uma interface pode marcar qualquer método da interface como virtual, e esse método pode ser sobrescrito pelas classes derivadas. Vamos lá. Então, isso aqui pode ser feito. Então, vamos ver o que ele está falando. Ó. Uma classe que implementa uma interface pode marcar qualquer método da interface como virtual. Então, vamos lá. Ó. Então, a minha classe transação está implementando a interface e transação. Essa interface e transação, ela tem um método. Vou pegar o calcular imposto. Calcular imposto, ó. Então, ela está implementando a interface e imposto. O método declarado na interface imposto é calcular imposto. Então, eu posso public virtual. Eu posso declarar esse método como virtual, tá? Virtual. E esse método marcado como virtual pode ser sobrescrito pelas classes derivadas. Então vamos supor então que agora a minha classe, eu tenho uma outra classe aqui, ó, class teste, e ele vai herdar de transação. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, public, né? Posso sobrescrever esse método declarado como virtual. Então vamos sobrescrever um método aqui, né? Ó, minha classe teste está herdando da classe transação, que herda da interface imposto, que define um método marcado como virtual, né? Calcular imposto. Então eu posso implementar, vir aqui, definir assim, ó, public override double lá. Ele já indica o método que eu posso sobrescrever, calcular imposto, né? E aqui, ó, eu posso fazer assim, return get valor vezes .30. Pronto. Tá? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Eu posso, uma classe que implementa uma interface, pode marcar qualquer método da interface como virtual. Foi o que foi feito aqui. Certo? Então, vamos lá. Agora você pode estar se perguntando, pô, mas qual é a utilidade das interfaces, né? Se ela não tem implementação, qual que é a utilidade? Bom, uma das principais utilidades da interface é quando você precisa fornecer funcionalidade comum para as classes que não estão relacionadas. Você define esses métodos na interface e faz com que aquelas classes implementem aqueles métodos comuns. Tá? Então, quando você deve usar uma interface? Tá? Quando você precisa fornecer funcionalidade comum para as classes não relacionadas. Ou quando você precisar agrupar objetos com base em comportamento comum. Ou quando você precisar introduzir o comportamento polimórfico, tá? As classes, desde que uma classe possa implementar mais de uma interface, que é o nosso caso aqui da plataforma .NET. Tá? Quando você precisa fornecer uma visão abstrata de um modelo que é imutável, também você pode usar uma interface. E quando você precisa criar componentes de baixo acoplamento. Tá? Um dos pilares, uma das
dos pilares, vamos dizer assim, da programação orientada a objeto é programar para uma interface e não para uma implementação. Bom, diretrizes para a criação de interfaces. Então, nós, quando criar interface, nós devemos manter as interfaces com foco no problema que você está tentando resolver. Ou seja, e manter as tarefas relacionadas. Definir os métodos em uma interface, os métodos relacionados, tá? Interface com várias tarefas não relacionadas, ou seja, com métodos discrepantes, tende a ser muito difícil de implementar em uma classe. Tá? Então, uma interface ela deve conter tarefas representadas por métodos. Tá? Se ela tiver tarefas não relacionadas, ela deve ser desmembrada em outra interface. Esse aqui é o princípio SOLID, conhecido como ISP, que é o princípio da segregação da interface. Então, uma interface, primeiro, ela não deve ter muitos métodos declarados e os métodos devem estar relacionados. Por exemplo, se eu tenho uma interface aqui chamada iTransação, provavelmente eu vou ter aqui, vamos pegar a interface imposto, calcular imposto, double, calcular juros, né? Agora, por exemplo, se eu vou definir um método aqui, void e imprimir gráfico, não tem muito a ver com a interface, vai ficar difícil, tá? Porque você tem que lembrar que toda classe que implementar essa interface, ela tem que herdar dessa interface, ela tem que implementar todos os métodos, tá? Se você está usando isso num ambiente, por exemplo, financeiro, você tem uma transação, ele vai calcular imposto, vai calcular juros, mas imprimir gráfico não tem muito a ver com imposto, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Se eu tiver isso, aí eu teria que separar esse método aqui, criar uma interface, uma nova interface, chamar aqui, i gráfico, e aí sim, definir aqui o método relacionado com essa interface. Tá? Assim, a minha interface de transação, ela não precisaria, ele está reclamando aqui porque, deixa eu salvar, eu coloquei o método calcular juros aqui, né? Então ele tem que implementar, por isso que ele está reclamando aqui. Aí aqui eu não precisaria implementar em gráfico, né? Que não tem nada a ver com transação. Poderia implementar isso em outro cenário. Então é isso que diz o princípio da segregação da interface. Tá? Então, certifique-se que a sua interface não contém muitos métodos. Definir muitos métodos torna difícil a implementação da interface. Então, seguindo o princípio da responsabilidade única, tá? Uma interface ela deve ter poucos métodos e métodos relacionados, tá? Com a tarefa que você quer executar. Correto? Não faça as interfaces para uma funcionalidade específica, tá? Ela deve ter uma funcionalidade comum, que deve ser implementada pelas classes de diferentes módulos e sistemas. Para concluir, tá? Quais são as desvantagens das interfaces? Tá? O principal problema das interfaces é que quando você adiciona novos membros a uma interface, você tem que implementar esses membros em todas as classes que implementam a interface. Tá? Então vamos supor que você criou uma interface, né? Aqui, e imposto. E você implementou essa interface em 100 classes do seu programa. E depois você descobriu que você vai precisar de um método aqui chamado calcular juros. O que vai acontecer? Esse método vai ter que ser implementado em todas as classes que herdaram dessa interface. Então, a interface é um contrato que a classe que implementar a classe que herdar da interface tem que implementar, é obrigada a implementar, senão o compilador ele dá um erro. Tá? Então, quando você for definir uma interface, você tem que fazer um planejamento muito bom para evitar esse problema aqui. Certo? E outra desvantagem da interface é que as interfaces elas são mais lentas, pois elas precisam de um esforço extra para encontrar o método da classe atual. Né?
Então, gente, era isso que eu queria falar sobre interface nessa primeira aula. Creio que esses conceitos aqui mostraram o básico e o mais utilizado pelas interfaces. Tá? Até a próxima aula.